Olá, aqui é o Conrado Adolfo, bem-vindo à nossa aula 3 do curso Express do Método 8Ps. Nessa aula eu vou ensinar para você uma técnica de vendas que muitos empresários americanos usam, que pouquíssimos empresários brasileiros já usam, eu uso, é uma técnica de bastidores de venda. Pouca gente sabe disso, mas a lucratividade dessa técnica é enorme e você vai descobrir por quê no final dessa aula. É uma técnica muito pouco conhecida. Tenho certeza que você vai adorar. Vem comigo que você vai aprender essa técnica. Um dos grandes problemas que o empresário hoje em dia tem é a overdose de informação. A overdose de informação significa, são tantas possibilidades, são tantas ferramentas, tantos recursos, que o empresário profissional liberal, ele acaba ficando perdido. Ele não sabe exatamente onde focar, como focar, o que fazer. E acaba perdendo a autonomia. Porque uma vez que ele não sabe o que fazer, ele trava, ele fica perdido, ele fica com medo de executar. Com isso, ele terceiriza muitas das coisas que, teoricamente, ele não deveria terceirizar. Por exemplo, a estratégia do negócio dele. Eu já passei por isso, não no mercado de internet, mas no mercado de cursinho pré-vestibular, foi o meu mercado anterior, aquela empresa que eu contei, que eu quebrei, toda aquela história. Então, quer dizer, muitos dos meus erros foram por excesso de terceirização de partes estratégicas do meu negócio. O empresário hoje no mercado de tecnologia, ele passa por isso, principalmente porque a tecnologia não é algo tão fácil de ser assimilado. O método 8Ps, ele mostra qual é a estratégia e mostra não só o que fazer, mas também como fazer, quem vai fazer, em que hora vai fazer, por que aquilo vai ser feito. O método 8Ps, ele resolve o problema da overdose de informações. Ao longo desses meus vários anos como empresário, eu sempre pensei o seguinte: como é que eu facilito a vida do meu consumidor, do meu cliente, da minha persona, do meu público-alvo? Como que eu facilito a vida dele? Eu sempre tentei facilitar a vida do meu público-alvo, do meu cliente. Facilitar a vida como? Ensinando para ele o passo a passo, entregando o produto da maneira mais usável possível, para que ele pegue o produto e fique fácil dele aplicar. Eu resolvi isso no método 8Ps através de um fluxograma. O fluxograma, ele é usado hoje por diversos empresários. O fluxograma mostra o passo a passo, mostra exatamente o que o empresário tem que fazer. Muitos empresários imprimiram o fluxograma, colocaram o fluxograma na empresa para que toda a empresa siga aquele mapa. O fluxograma é um mapa, é um processo claro, definido, que faz com que o empresário tenha uma perfeita noção de para onde ele tem que ir. Acaba com a overdose de informações, porque ali ele sabe onde ele começa, qual o segundo passo, qual o terceiro passo, qual o quarto, e assim sucessivamente, através do banner, através de uma apostila, através de videoaulas, através de webinar, então através do que compõe o método, que são vários produtos que compõem o método. Então, com isso, o empresário consegue saber exatamente qual o caminho para transformar a empresa dele em uma máquina. Quando eu falo a palavra máquina, o que você imagina? Você imagina algo que funciona independente do dono, ele não tem que ficar girando a manivela, definitivamente ele não tem, ele clica em um botão e a máquina funciona sozinha. Em alguns momentos, uma roldana vai quebrar, uma peça vai sair do lugar, ele age somente naquelas peças que saíram do lugar, porque ele sabe qual é o mapa da máquina inteira. O método 8Ps é um mapa. Esse fluxograma é o mapa do tesouro ou o mapa da máquina. A partir do momento que você aplica as técnicas, e você já deve ter visto isso na aula 1 e na aula 2, a partir do momento que você aplica as técnicas desse mapa, dessa máquina, você transforma a sua empresa em um trem. Ela começa a trabalhar independente de você estar rodando a manivela. Ou seja, você ganha tempo e você aumenta o seu faturamento e a sua receita. Nessa aula, você vai ver uma técnica que é uma das mais poderosas de vendas. Quando eu tenho um problema com algum produto que não vende, eu aplico essa técnica. É a mais poderosa.
É aquela técnica que faz a coisa acontecer. Você tem um processo, eu vou ensinar o processo para você, dentre as dezenas de processos, de técnicas específicas dentro do método 8Ps, eu vou ensinar uma técnica que é uma das mais poderosas de vendas. Eu tenho certeza que você vai adorar. E se você usar essa técnica, eu tenho certeza que em muito pouco tempo, talvez semanas, talvez 1 ou 2 meses, você vai aumentar muito o faturamento da sua empresa só com essa aula do curso Express. Lembre-se, o método 8Ps transforma a sua empresa em uma máquina. O método 8Ps transforma a sua empresa em uma máquina de alta lucratividade, de alta receita, liberando tempo para você. Tenho certeza que você vai adorar o que eu preparei para você. Então, vamos à aula 3. A primeira pergunta que você deve se fazer para começar essa aula é: quais são as grandes dores da minha persona? Lembra que essa é a segunda pergunta daquela série de 4 perguntas que a gente fez lá na aula 1. Lembra disso? Então eu tenho: quem é a minha persona? Quais as dores? Qual é o material informativo que resolve essas dores, ou essa dor, uma dor específica, e como que eu faço esse material chegar até a minha persona? Vamos nos concentrar na segunda pergunta: quais são as dores da minha persona? Por que isso é importante? Você já sabe, mas eu vou repetir. Você sabe que identificar a dor da sua persona é importante porque a dor é o ponto de conexão entre a sua empresa e a sua persona. Lembra disso que eu falei na aula 2? Esse ponto de conexão é fundamental. Quanto melhor você conhece esse ponto de conexão, quanto mais precisamente, quanto mais definido ele está para você, melhor. Vou dar um exemplo. O método 8Ps. O método 8Ps, só para você entender, para eu contextualizar identificar as dores da persona e você seguir adiante com muito mais tranquilidade. O método 8Ps, qual é o público-alvo? Qual é a persona? Vamos pegar uma persona só, tem algumas. É o empresário de uma pequena empresa, o pequeno empresário. Então essa é uma persona. Quais são os desejos desse empresário? O que causa dor nele? Então, a análise da dor da persona. Esse pequeno empresário, ele não tem tempo, que ele trabalha 16, 18 horas por dia. Eu conheço bem isso, porque eu já fui um pequeno empresário que trabalhava 16, 18 horas por dia. Ele não tem tanto dinheiro, porque não sobra tanto dinheiro, porque o custo dele é alto. Ele está espremido entre a margem cada vez menor, porque ele tem concorrentes chineses grandes, concorrentes que abaixam a margem dele, e os custos de governo, custo trabalhista, impostos. Então ele está espremido. Então ele não consegue ganhar tanto dinheiro assim, ele não tem faturamento alto. Ele não tem uma margem boa. A lucratividade dele é apertada. Esse pequeno empresário, o que ele secretamente deseja? Ele deseja ser visto como uma pessoa e um empresário de sucesso perante os amigos e familiares. Porque ter empresa no Brasil, você há de convir, se você tiver empresa ou conhecer alguém que tenha, não é fácil. O Tom Jobim tem uma frase, que eu acho que não era dele, que fala: o Brasil não é para amadores. Ou seja, é muito difícil você ter uma empresa aqui e fazê-la prosperar. Então ele tem esses problemas, ele tem essas dores, ele quer ter mais tempo, ele quer ter mais dinheiro também, mas principalmente liberdade. Essa dor do pequeno empresário, eu sei exatamente qual é, porque eu sou um pequeno empresário, porque eu já tive empresas, eu já trabalhei 18 horas por dia. Então essas dores, elas são contempladas no método 8Ps. Então olha só, quem é a minha pessoa, do pequeno empresário? Segundo, qual é a dor dele? Ele não tem tempo para si mesmo e nem para o que realmente importa, como eu falei na aula 2. Ele não tem tanto faturamento e ele tem uma lucratividade baixa. Às vezes ele acha que ele tem uma organização sem fins lucrativos. Ele não queria ter, mas ele tem. Eu já tive sem querer ter. Então, com isso, esse empresário tem dores bem específicas. O método 8Ps, quando eu penso no método, aí vem a terceira pergunta: o que você faz para resolver essas dores? Quando eu penso no método, a primeira coisa que eu imagino é: será que a minha persona, o Marcelo Sampaio, que é a minha persona, será que ele vai entender isso que eu estou explicando? Será que isso realmente vai resolver o problema dele? Porque eu tenho esses mesmos problemas, já tive muito mais. Será que essa pessoa, de fato, ela vai conseguir aplicar? Como é que eu torno isso mais fácil para ela aplicar?
Então, olha como que a sequência serve não só para você criar a sua isca digital, mas também para você melhorar o seu negócio e olhar para o cliente, não para o negócio, mas para o cliente, servir o cliente da melhor maneira possível. Então, com isso, você tem um mapeamento das dores da sua persona e a partir dessas dores você vai criar a sua comunicação, o seu produto. Então o método 8Ps, só para citar o exemplo, ele sempre atua em como que eu aumento a liberdade desse empresário, aumentando também o faturamento e a lucratividade dele. Lembra da aula 2 que eu falei disso muito? O 8Ps, o método 8Ps, ele ajuda os empresários a aumentar receita e rentabilidade, mas principalmente melhora a qualidade de vida do empresário. É isso que eu fiz para mim e agora eu ensino para as outras pessoas. Esse é o ponto de conexão que eu tenho entre o meu mercado, porque eu sou um empresário que já passou por isso. Então, com isso, quando você detecta a dor de maneira precisa, você consegue vender. Então, agora, você está percebendo que, Conrado, você pode perguntar para mim, mas será que eu sei qual é a dor do meu empresário? Será que eu realmente sei qual é a dor do meu empresário? Será que eu sei que tem uma dor? Eu acho que tem uma dor só, mas tem várias? Será que eu não consigo explorar melhor cada uma das dores para melhorar o meu produto? Bom, como é que você vai descobrir que dores são essas? Você vai perguntar. Olha que simples. Você vai perguntar para a sua persona, para o seu público-alvo. Você vai criar uma pesquisa. Na outra aula, na aula 2, a gente falou sobre perguntar as dores através de um webinar. Agora, você vai perguntar através de uma pesquisa. Essa pesquisa, ela vai ser feita, vamos entrar numa parte mais técnica, ela vai ser feita em um programa online chamado SurveyMonkey, ok? SurveyMonkey é um dos maiores, se não o maior, programa de pesquisas online do mundo. E ali você vai criar uma sequência de perguntas que essas perguntas criem um quadro muito preciso, muito claro de quais são as dores do seu empresário, do seu público-alvo. Seja ele empresário, seja ele uma empresa B2B, seja B2C, consumidor final, isso aí serve para qualquer coisa. São táticas de negócio, não táticas de vendas de um produto específico. É tática de negócio. Serve para comércio eletrônico, serve para produto, ração de cachorro, perfume, serviço de consultoria, dentista, profissional liberal, serve para empresas. Então, com isso, você vai perguntar para o seu público-alvo qual é a dor dele através de uma pesquisa. Só que a pesquisa tem que ter recompensa. É muito difícil a pessoa responder pesquisa por responder. Imagina o seguinte e-mail. Título do e-mail. Responda a nossa pesquisa. Qual a taxa de conversão que esse e-mail vai ter? Baixíssima, baixíssima. Responda a nossa pesquisa. Não, você não vai fazer isso. Você vai criar a pesquisa, você vai enviar um e-mail com um link para a pessoa clicar e cair na pesquisa para que ela responda, e ali você vai descobrir as dores de maneira estatisticamente muito mais precisa. E para quanto mais pessoas você enviar, melhor. Eu vou citar um exemplo meu para você ter uma ideia de como que eu fiz isso. Lembre-se, eu sempre falo isso. Tudo que eu ensino, eu aplico primeiro. Eu aplico no meu negócio ou nos meus negócios e a partir do momento que dá certo no meu negócio, eu aplico no negócio, eu ensino para os clientes fazerem. Mas primeiro tem que dar certo comigo. Tudo que eu ensino deu certo comigo ou dá certo comigo. Bom, você vai fazer o seguinte. Você vai criar essa pesquisa, vai enviar um e-mail, as pessoas vão clicar nesse link desse e-mail para responder a pesquisa. Mas o ideal é que você dê uma recompensa para que a pessoa responda. Eu mandei um e-mail, se você está na minha lista, você deve ter recebido esse e-mail. E o título do e-mail era o seguinte: quer ser entrevistado por mim? Olha como esse título, ele é muito mais eficiente em termos de taxa de abertura do e-mail do que responda a nossa pesquisa. Porque esse título tem uma recompensa embutida. A pessoa, primeiro, ela não entende direito o que você está querendo dizer, mas é uma recompensa boa. No meu caso é um cliente, alguém da minha lista ser entrevistado por mim. Segundo, eu falo qual é a condição. A condição é, você escreve o seu case de sucesso nessa pesquisa, no meu SurveyMonkey, e eu vou analisar esses cases, e esses cases
eu vou escolher, dentre esses cases, vou escolher alguns para entrevistar. E lá no meio eu perguntava também qual eram os problemas, se tinha alguma dor. Então ali eu perguntei qual era a dor, dando uma recompensa na entrevista, que no meu negócio é algo totalmente pertinente. Então com isso eu dei a recompensa, joguei a pessoa para a pesquisa, isso gerou um bônus, que foi, eu escolhi os melhores cases para entrevistar. E isso entra, esses vídeos de entrevistas, entram na técnica do loop de prova social, que é uma outra técnica muito poderosa. Eu vou dar só uma dica bônus aqui então, um extra para você. O loop de prova social significa, você vai fazer várias entrevistas com cases de sucesso que o seu negócio criou, seja B2B, seja B2C, e vai fazer com que a sua lista acompanhe vídeo a vídeo de cada um desses cases de sucesso, fazendo um loop de prova social, fazendo um loop de pessoas provando que você de fato faz um bom negócio. E com isso daí, você vai conseguir fazer com que as pessoas, elas conheçam melhor o seu negócio. Lembra? Consumidor informado é consumidor seguro, que é consumidor comprador. Aula 2. E tem um bônus dentro dessa tática do loop de prova social. Cada uma das entrevistas você foca em uma objeção. Lembra que a gente falou na aula 2 de objeções? Você vai focar em uma objeção específica. Cada entrevista vai matar uma objeção de maneira definitiva. Foi só um bônus, uma dica extra que eu nem ia dar, mas resolvi dar para você essa dica desse loop de prova social que é muito, muito poderoso. Vamos voltar. Na pesquisa, você vai pesquisar quais são as dores, vai perguntar para as pessoas quais são as suas dores. Sabe o que você vai fazer? Você vai identificar a dor mais forte. A dor mais forte. E você vai criar um webinar. Lembra que a gente falou na aula 2 sobre o webinar? Só que lá a gente falou sobre o webinar de pesquisa, para você identificar dores também. Eu vou ensinar a segunda técnica agora, que eu ensinei da pesquisa, para você identificar dores, porque isso é muito importante. O método 8Ps, ele tem dezenas de técnicas, dezenas e dezenas de técnicas. São várias técnicas, uma específica para cada situação. Eu estou explorando algumas aqui nesse curso Express, mas o método é, lógico, muito, muito maior do que isso. Mas com essas técnicas você já consegue fazer algumas ações que já vão aumentar a sua receita e a sua rentabilidade. Técnica da pesquisa, você identifica dores, e técnica do webinar de pesquisa também, que foi da aula 2. O que você vai fazer então? Você vai identificar a dor e você vai criar um título de um webinar, um título poderoso, um título que de fato fale para a pessoa: eu sei qual é a sua dor e através desse conteúdo eu vou resolver a sua dor. Eu vou mostrar como que você consegue vencer esse problema, seja dor na coluna, seja instalação de carpete na empresa, instalação de ar-condicionado na empresa, independente, querer emagrecer, ser um dentista melhor, independente, comprar máquinas para o consultório, independente. Você vai mostrar para ele como que ele consegue resolver aquela dor através de um conteúdo no webinar e é ao vivo. Essa técnica é poderosa. Eu posso falar o seguinte, preste atenção. Essa técnica é a técnica mais poderosa de vendas de alta lucratividade, porque você vai gastar muito pouco e vai fazer vendas em grande escala. É a mais poderosa. A técnica do webinar de vendas, ela começa identificando a dor, que é a técnica que a gente vai aprender nessa aula 3. Ela identifica a dor. Primeira coisa, você tem que saber exatamente quais são as dores. Uma vez que você identificou as dores, você vai pegar a maior dor e vai criar um conteúdo em cima daquela dor e dar um título muito matador, um título muito eficiente. A pessoa tem que ver no título que você sabe qual é a dor e vai resolver. O título How to, falei na aula 1, como fazer tal coisa, é sempre campeão. E se você colocar um número ainda, as 5 maneiras de como você acaba com a dor na coluna. Se você for, por exemplo, um médico que cuida disso, ou então as 12 chaves para você fechar vendas de alto valor agregado em imóveis. Por exemplo, ficou um pouco comprido, mas pode reduzir. Se você for um corretor, se você tiver produtos para corretores, então com isso você vai conseguir identificar a maior dor e criar um texto, um título de um webinar, porque o título é que vai atrair as pessoas.
Você vai atrair tráfego, quer dizer, você vai chamar as pessoas, seja em Facebook, seja em Google AdWords, seja em e-mail, mandar para sua lista e você vai atrair as pessoas para se inscrever nesse webinar. Então tem a técnica do webinar de vendas, que você vai, lembra do GoToMeeting? Você vai pedir para as pessoas se inscreverem no GoToMeeting e a partir daí você vai ter um webinar, numa data definida. Como que esse webinar vai funcionar? Ele tem 3 partes, isso é muito importante. Ele tem 3 partes. Então, vamos analisar cada uma delas. A primeira parte, os primeiros 40 minutos, você vai dar conteúdo. Na segunda parte, os outros 40 minutos, você vai vender. E na terceira parte, mais 40 minutos, você vai responder perguntas e respostas. Vamos analisar cada uma dessas partes. Primeira parte, conteúdo. Ali você vai ensinar. Você vai explicar a que veio. Você vai, de fato, entregar aquilo que você prometeu no título. Só que você vai virar a chave, como a gente fala. Você vai fazer o switch, que é passar dos primeiros 40 minutos de venda para os próximos 40... Desculpa. Você vai passar dos primeiros 40 minutos de conteúdo para os próximos 40 minutos de vendas. 40 minutos iniciais é conteúdo, você vai ensinar. Os outros 40 minutos são de vendas. Essa passagem é fundamental. Essa passagem tem que ser sutil. A pessoa quase não tem que perceber que você passou do conteúdo para a venda. Por que isso? Porque quando ela está acostumada a receber conteúdo e você faz a mudança sutil para vender, ela continua assistindo e vendo a sua venda. Não adianta você falar o seguinte: meus amigos, e agora nós vamos abrir um espaço para vender. Bom, ela vai desligar o botão da atenção. Mas quando você faz uma transição suave, você até pode falar que vai vender, mas de uma maneira muito suave, que prenda a atenção dela, ela continua assistindo. E imagina o seguinte, ela assistiu 40 minutos de conteúdo. Você faz o switch, você faz o pivô, né? Você muda a chave para vendas, mais 40 minutos de vendas. Imagina ela assistir 80 minutos de curso, sendo que conteúdo e vendas estão unidos, mesclados. Esse lead, essa pessoa que assistiu esse webinar, ele está quentíssimo para comprar, porque você já matou as objeções, principalmente a primeira grande objeção, e depois passou a falar do seu produto, a vender o seu produto. E os outros 40 minutos? Você abre para perguntas e respostas. Por quê? Porque é nessa hora que a maior quantidade de vendas vai acontecer. Pode ser venda de produto físico, se você tiver um e-commerce, pode ser venda de serviço, se a pessoa puder comprar por um botão de um meio de pagamento, pode ser venda da ideia da pessoa pedir um orçamento, porque venda não significa trocar produto por dinheiro só. Você pode falar o seguinte: peça um orçamento que um dos nossos consultores vai entrar em contato com você. A pessoa vai falar, quero pedir um orçamento. Clica no botão, vai para uma página de orçamento e ali ela faz o orçamento. E os consultores já estão a postos para atender cada um desses orçamentos o mais rápido possível. Então, com isso, você vende uma ideia, um produto, um serviço ou um infoproduto também. Também serve para produtos digitais, também serve. Agora, a ideia é uma ideia de negócios. Você vai fazer uma venda em massa, disfarçada de palestra. Nos Estados Unidos isso é muito poderoso, há muito tempo. As pessoas dão palestras com conteúdo e no final da palestra entra um módulo de vendas. É sempre assim. Agora, a terceira parte, por que ela é mais importante? Das perguntas e respostas. Porque ali você vai descobrir as objeções. Lembra da aula 2? A distância entre o comparador, aquele que compara as soluções, e o comprador, aquele que compra a solução, é uma parede. A parede em que cada tijolinho dessa parede é uma dúvida. Quanto mais tijolos essa parede tem, maior, mais grossa, mais difícil de vencer. Então você tem que derrubar a parede, isso é fundamental. Para você derrubar a parede, você tem que saber quais são os tijolos e ir quebrando tijolo por tijolo. Nas perguntas e respostas, você vai quebrar tijolo por tijolo, porque você vai saber o que as pessoas estão perguntando. É lógico que esse webinar tem que ter um chat, isso é fundamental. O GoToMeet, que é uma ferramenta que eu gosto muito, tem chat, algumas outras também, mas algumas ferramentas não têm chat. Tem que ter chat e ele não pode travar.
Cuidado, ele não pode travar. Então, o que vai acontecer? Você vai ler as perguntas e vai responder. Leu a pergunta, respondeu. Leu a pergunta, respondeu. Vai matando, uma a uma. E você vai ter vendas. Porque as pessoas já sabem que você tem um produto para vender da parte 2 do webinar. A parte 3 é para matar objeções. Você vai matando objeções e vai vendendo. E você vai agradecendo as pessoas que compram. Isso é fundamental para você gerar credibilidade nas outras que não compraram ainda. Porque ninguém quer ser o primeiro a comprar. Mas quando você fala, muito obrigado, Marcelo, você já vai receber um e-mail com as instruções de como que você monta o produto. Você já vai receber isso. Então, com isso, o que você vai fazer? Matar objeções uma a uma. E na aula 2 você aprendeu, quando você mata objeções, você vende. A parte 3 é fundamental. Ela tem que ser muito bem planejada. Você tem que ter todos os dados nas mãos. A pessoa fala e você responde, fala e você responde. Só que terminou por aí? Não. Agora que vem o grande insight, o grande truque, a grande sacada, o grande segredo. Você tem 3 partes. Parte 1, 40 minutos, parte 2, 40 minutos, parte 3, 40 minutos. No final da parte 2, antes de entrar na parte 3, ou seja, entre o final das vendas e o início das perguntas e respostas, você vai encaixar aqui uns 2, 3 minutos de um discurso. O discurso vai ser uma recompensa. Você vai dar um site para as pessoas que estão no webinar. Olha, pessoal, e se você já quiser aprender alguma coisa sobre isso, sem gastar nada, sem comprar nada, entre nesse site xpto.com.br/alguma coisa. Você pode usar encurtador de URL, inclusive, bit.ly/alguma coisa. Então, você vai dar um site ao vivo. Você vai falar, ó, você vai colocar GC depois, que você vai editar isso. Você vai colocar GC, quer dizer, o gerador de caractere, né? Você vai colocar num slide, você vai colocar bem a mostra em destaque o endereço do site. Tem que ser curto, pequeno, fácil a pessoa lembrar. Por que isso vai acontecer? Primeiro porque no ao vivo, muita gente já vai entrar no site e você vai ver as pessoas que estão entrando lá. Quem está entrando no site está mais engajado, ficou até o final. E você vai ver o tráfego desse site. As pessoas que entram é a quantidade de pessoas que estão engajadas no que você está falando, estão ouvindo o que você está falando. Então esse é o primeiro teste. Só que a técnica não acaba por aí. Agora você vai pegar a gravação do webinar. No GoToMeet você aperta um botão e grava. Você pode gravar com Camtasia também, Camtasia, né? Camtasia, que é um programa que grava o que acontece na sua tela. Você pode ter um outro computador e gravar o seu webinar. Então, com isso, você vai gravar o seu webinar e vai transformar esse webinar em... Aí vem o grande segredo, a chave de muitas vendas, em uma isca digital. Isso é lindo, isso é lindo. Você vai pegar o seu webinar e vai transformar o seu webinar numa isca digital. Olha que isca digital de altíssimo valor agregado e ela automatiza o processo de vendas. Automatização, lembra? Liberar tempo, mesmo ganhando dinheiro? Algumas dessas técnicas que eu ensinei agora, elas estão exatamente em aumentar vendas com tempo. Então, com isso, o que você vai fazer? Você vai transformar o seu webinar em uma isca digital. Só que essa isca digital, entre a parte 2 e a parte 3, tem um discurso de baixe uma recompensa. O que você vai fazer? Você vai criar essa página que você já criou da recompensa, do conteúdo gratuito, do e-book, da videoaula gratuita, que as pessoas que assistiram o webinar até ali vão descobrir esse site e vão entrar nessa página para fazer o download desse material que você disponibilizou. Opa, peraí, Conrado, as pessoas que assistiram até essa parte, isso, as pessoas que assistiram os 40 primeiros minutos de venda, de conteúdo, os 40 primeiros minutos de conteúdo, e assistiram os 40 minutos de vendas, elas vão ter chegado no discurso do final da parte 2. Então, as pessoas que entrarem, depois que elas baixarem como isca digital esse webinar gravado, as pessoas que entrarem nessa página, são pessoas que assistiram os primeiros 80 minutos do webinar. Elas têm o conteúdo e têm a venda. Ela já assistiu à venda, ela já sabe dos argumentos, ela já sabe do preço. Ela é um lead quentíssimo. O que você vai fazer agora? Você vai... Lembra que eu falei na aula 2 de campanha de remarketing? Sim, campanha de remarketing. Que você segue aquele indivíduo, mas só aquele indivíduo que entrou numa determinada página por toda a internet com um banner.
E é isso que você vai fazer. Quando essa pessoa baixar a isca digital, primeiro você vai ter o e-mail dessas pessoas, porque é uma isca digital, você tem a lista de pessoas que querem assistir aquele webinar. Depois disso, você tem as pessoas que entraram naquele site específico da recompensa, que você colocou no final da parte 2. Nessas pessoas que entraram nesse site, você coloca banners pela internet seguindo ela, falando o que para ela? Venha assistir o nosso segundo webinar sobre tal coisa. Você vai convidar ela para voltar para a sua área de engajamento. Você está engajando as pessoas para vender para ela no segundo momento, só que um segundo webinar ao vivo, resolvendo a segunda maior dor. Então essa pessoa ela vai entrar naquela página que você falou no discurso entre a parte 2 e a parte 3, ela vai, ou seja, ela assistiu 80 minutos conteúdo e vendas, talvez ela tenha assistido o resto, você não sabe, ela vai entrar naquele site, que é da recompensa, vai baixar a recompensa, você já tem um e-mail dela porque ela baixou o webinar, ela agora vai baixar a recompensa, ou você pode simplesmente liberar a recompensa para download. Ela vai ter um cookie em que a partir daí você vai fazer remarketing o tempo todo em cima dela, convidando ela para um segundo webinar, que vai ser um webinar de quê? De vendas. E você vai fazer a mesma coisa, mas agora com uma segunda grande dor. E você pode também levá-la para a página de vendas direto, mas eu prefiro trazer para um webinar para vender no webinar. E depois disso você joga ela para a página de vendas ou para um terceiro webinar e você faz um loop. Um loop que em um determinado momento essa pessoa vai comprar. Alguma coisa que você falar dela, ela vai comprar, ela vai quebrar a parede, porque você está matando objeções. Em algum momento, em algum webinar, ela vai comprar. Ou seja, você automatizou todo o processo de vendas. Olha como isso é forte, olha como isso é poderoso. Você está entendendo agora onde que o método 8Ps está? Onde que nós trabalhamos? O método 8Ps trabalha em automatização de processos de vendas, de marketing, de comunicação, para aumentar receita e rentabilidade das empresas através de muitas técnicas, essas são só algumas que eu ensinei para você, e principalmente para liberar tempo para que o empresário viva de uma maneira mais plena a sua própria vida, com tempo e com dinheiro, sem ter que escolher entre uma coisa e outra. Faz as contas. Se você colocar 1000 pessoas em um webinar de vendas, se você tiver 1%, meio por cento de conversão, a mais do que você já tem, quanto que você, ao longo de um ano, conseguiria faturar com a lucratividade que um webinar traz? Porque é muito barato você fazer um webinar, depende só do seu conteúdo e de um software que custa muito pouco. E com isso você atrai as pessoas que já podem estar na sua lista e depois você ainda ganha vendas ao longo do tempo, independente do que você venda, porque esse webinar virou uma isca digital. Faz a conta. Quanto que você aumentaria o seu faturamento? Isso é fundamental você fazer essa conta, porque é isso que vai motivar você a produzir o webinar, a atrair as pessoas, fazer a venda, criar o script desse webinar. Isso é fundamental. É assim que você vai aumentar a sua lucratividade e a sua receita. O que eu quero que você entenda é o que é o método 8Ps. Olha como ele é eficiente, olha como é poderoso. É por isso que a gente tem resultados tão expressivos para milhares de pessoas ao longo dos últimos anos, não só no Brasil, mas em vários outros países também. Na aula 4, eu separei o melhor para o final. Lógico, na aula 4 eu vou mostrar a minha técnica mais matadora. Dentre as dezenas e dezenas de técnicas do método 8Ps, eu vou mostrar a minha técnica mais matadora. Eu tenho certeza que depois dessa técnica você vai se perguntar o seguinte: por que eu não fiz isso antes? E você vai falar: meu Deus, agora a minha empresa vai explodir de vender. Então o que eu vou pedir para você? Deixe o seu comentário aqui embaixo. Deixe o seu comentário, a sua opinião, dúvidas que você tenha, o que você gostaria que eu apresentasse na aula 4, a gente tem mais uma aula, o que você gostaria que eu resolvesse de dúvidas suas, porque eu vou ter o maior prazer em resolvê-las, ler os comentários e resolver
todas essas dúvidas para você a respeito do método 8Ps. As técnicas que o método 8Ps ensina para que você aumente o faturamento da sua empresa e ganhe mais tempo para viver a sua vida de uma maneira muito mais plena, como eu hoje vivo a minha. Meu amigo, eu gostaria de agradecer imensamente você ter assistido até aqui e me aguarde na aula 4, porque a aula 4 vai te ensinar a técnica matadora para você explodir o seu negócio de vendas, de lucratividade e rentabilidade. Me aguarde que eu tenho certeza que você vai adorar. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.